Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da TV São Paulo Antiga e novamente para falar de livros. Aqui nós contamos quais são os livros, falamos sobre eles, mas não damos spoilers. Aqui a gente não conta a história do livro. Se você quer conhecer o livro, vai ter que ler, porque afinal o nosso propósito é indicação e não contar o livro para você, tá bom? Vamos começar hoje falando sobre um dia especial. Hoje é dia do livro infantil, Dia Nacional do Livro Infantil. Temos pouquíssimos livros de história de São Paulo dedicados a crianças. É muito pouco perto da produção de livros que nós temos aqui. Na verdade, hoje em dia se escreve muito pouco sobre livros de São Paulo. Os livros são mais focados em história geral, mas livros da história de São Paulo são pouquíssimas as iniciativas que nós encontramos no mercado editorial. Mesmo assim, dá para encontrar coisa legal, principalmente para as crianças. Nós já fizemos um vídeo atrás, está aí no histórico, quadrinhos, né, sobre a independência do Brasil. Mostramos uma história em quadrinho fictícia, né, Independência ou Mortos, e mostramos também um quadrinho antigo da Ebal, onde mostramos a independência do Brasil através da biografia de José Bonifácio, o patriarca da independência. Hoje eu vou mostrar um livro que está sendo editado, pouco conhecido e que deveria estar na prateleira aí de quem tem criança e que gostaria que as crianças aprendessem a história de São Paulo. Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Antes, deixa eu só abrir aqui no meu computador, porque depois eu quero mostrar o preço. Bom, o livro que eu vou mostrar é este aqui que vocês estão vendo. Ó. A História da Cidade de São Paulo em Quadrinhos. Esse livro é muito interessante, é ricamente ilustrado, afinal, é uma história em quadrinhos, e é feita por dois irmãos. Esses aqui que vocês estão vendo. Walter Vettilo, que é o escritor, e Eduardo Vettilo, que é o desenhista. Isso é uma peculiaridade do livro. Aqui se conta toda a história de São Paulo, através dos quadrinhos, desde lá atrás, em 1554, até os tempos mais modernos. Enquanto vocês folheiem o livro aí para vocês, eu vou basicamente fazer um resumo do que acontece. O Walter Vettilo conta a história da cidade de São Paulo a partir de uma sala de aula. Tudo começa numa sala de aula, onde o professor é indagado pelos alunos sobre a história da cidade de São Paulo. A partir daí, o professor resolve fazer uma aula em loco, no pátio do colégio. E daí para frente, toda a história de São Paulo, e um pouco da história do Brasil, é verdade, é contada a partir dessas ricas páginas em quadrinhos que ilustram fatos interessantes da história de São Paulo e fatos que são muito legais para que nossas crianças, para os seus filhos, saberem. Como, por exemplo, a aventura dos nossos bandeirantes, como Fernão Dias Pais Leme, Antônio Raposo Tavares, o Anhanguera, né, que é Bartolomeu Bueno da Silva, outras histórias mais recentes, como também o Pátio do Colégio, o Mosteiro da Luz, e também fatos, né, que são da história do Brasil, como o Tratado de Tordesilhas. Né? Vocês sabem que era quando Portugal e Espanha dividiam as terras aqui no continente. O livro vai avançando, chega no século XIX, passa pela proclamação da República, também já havia passado pela independência do Brasil, chega a fatos curiosos e também uma coisa bem interessante. O que eu gostei que eles falam aqui, já nas páginas finais do livro, quando se aborda São Paulo, que começa a ficar moderna, eles falam com muita propriedade do edifício Martinelli e também falam da famosa chuva de prata que aconteceu em São Paulo, no centro, durante as comemorações do 4º centenário de São Paulo, em 1954. É muito interessante porque é uma história de quadrinhos muito bem feita, muito bem elaborada e pouco conhecida pelos apaixonados pela história de São Paulo. O livro, volto a mostrar para vocês, é da editora Elementar e é facilmente encontrado online. Eu confesso que estive em algumas livrarias e não encontrei o livro. O meu exemplar eu comprei ano passado na Feira do Livro da USP. Mas você encontra facilmente no site da editora Elementar, que eu vou estar mostrando agora aí o endereço para vocês. E o preço médio, deixa eu verificar, é R$ 42,90. Ou seja, eu acho, de certa forma, eu acho um preço um pouco salgado, mas hoje aqui, infelizmente, os livros estão sofrendo uma certa carestia. Mesmo assim, vale muito a pena
O trabalho dos irmãos Vetilo é excelente, o quadrinho é ricamente ilustrado, muito caprichado e a história é fiel. Então, assim, você vai encontrar a história de São Paulo com uma riqueza de detalhes muito interessante para uma história de quadrinhos. Recomendo que vocês comprem o livro A História da Cidade de São Paulo e pesquisem por outros livros da dupla Vetilo, como, por exemplo, Fawcett, o Misterioso do Roncador, que você pode encontrar também na mesma editora ou até na estante virtual, se você preferir procurar um livro usado. Também tem o livro do Marechal Rondon, chama Rondon, o Desbravador do Brasil. Esses livros do Walter Vetilo são todos são muito bons e são fáceis de se encontrar. Portanto, se você está a fim de ensinar hoje, aproveitar que hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, que tal? Vamos mostrar quadrinhos. Quadrinhos é muito bom para que a criança aprenda a ler. Eu, quando era garoto, lia muito quadrinhos. Vou confessar que leio até hoje, que sou adulto. Então, eu sempre recomendo histórias em quadrinhos. Os quadrinhos são importantes para a formação do jovem, do adolescente, ajudam a aprender, ajudam a desenvolver. Então, assim, recomendo a História da Cidade de São Paulo em quadrinhos da dupla dos irmãos Vetilo, para você presentear aquela criança que aí não tem nada sobre São Paulo, ou para presentear você mesmo. Afinal, quadrinho não precisa ser necessariamente para criança, pode ser para adulto. E a história é bem desenvolvida e permite que qualquer pessoa leia com muita propriedade, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, desse 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Teremos novos vídeos, continuem seguindo o nosso canal. Peço a vocês que ainda não seguem, clique aí em inscrever-se, né? E também clicar no sininho aí do lado para que você receba as notificações de quando os vídeos são atualizados, tá legal? Assim você está sempre ligado com a gente e sempre recebendo novas informações, novos vídeos e muita curiosidade. Se você tem alguma curiosidade sobre São Paulo e quer saber se existe algum livro a respeito, mande-me uma mensagem. Escreva aí embaixo mesmo nos comentários do vídeo, eu leio todos e vou procurar se existe o livro que você está procurando. Se existir, logo logo colocaremos aqui no canal, tá legal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!